O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, você fica com as principais notícias da Prefeitura. Fala aí, Casa Branca. Entrevistas e informação para toda a população. Olá, ouvintes de Casa Branca, distritos de Lagoa Branca, Venda Branca e toda a nossa região. Que alegria estar com vocês novamente nesta quinta-feira. Eu sou a Thalita Salles, você fica em minha companhia, junto com o Gabriel Perrone, que faz os nossos trabalhos técnicos. Hoje vamos falar sobre o novo Código de Posturas do município, sobre o novo Parque Sensorial que fica no Horto Florestal de Casa Branca. Tem também informação sobre a economia de água e também vacinação e a inauguração do ESF no Jardim Bela Vista. Vamos com a gente! E abrimos a edição do Fala aí Casa Branca desta quinta-feira com a presença e participação do chefe de gabinete, João Ricardo Guimarães Caetano. João, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Oi, Thalita. Oi, Gabriel. Boa tarde. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. João, vamos abrir aqui a nossa conversa falando sobre a modernização que a Prefeitura está fazendo do Código de Posturas. Mas antes da gente começar, conta para os nossos ouvintes o que é o Código de Posturas. Então, o Código de Posturas é a lei municipal que disciplina a cidade, né? Então, como é que eu devo tratar a calçada, como é que eu devo tratar o terreno baldio, como é que deve ser feito o muro da cidade, se pode ou não pode afixar panfleto em poste, enfim, ele disciplina como que a gente pode usufruir da cidade, né? As regras que o cidadão tem que adotar para viver em Casa Branca. Esse nosso código era da década de 70. Imagina, da década de 70 até hoje, surgiu computador, internet, televisão a cabo, surgiram uma série de novidades que o nosso Código de Posturas não tratava. Então, a proposta que nós estamos apresentando agora é uma proposta que trata de modernizar a cidade, de modernizar as regras da cidade, e ele, como tudo que é feito no governo do prefeito Marco César, ele foi preparado pelos técnicos da prefeitura, mas antes da gente enviar para a Câmara, nós estamos submetendo a consulta pública. Então, nós colocamos o texto do Código de Posturas no site da Prefeitura, já está lá em www.casabranca.sp.gov.br. Na página inicial, tem lá um ícone dizendo Consulta Pública do Código de Posturas. Então, as pessoas podem acessar o código e fazer propostas para a Prefeitura antes da Prefeitura enviar para a Câmara. Então, até o dia 14 de outubro, nós vamos estar recebendo as sugestões dos cidadãos, entidades, associações, para fazer eventuais alterações no texto que nós fizemos. Então, basta acessar a página da Prefeitura, consultar o texto que a gente fez, e lá também na página da Prefeitura estão as instruções de para onde as pessoas, para qual e-mail a pessoa pode mandar sua sugestão de alteração do código. Então fica a dica aí, ouvintes, acessem o nosso site para que vocês possam participar e também dar as suas sugestões. Essa participação da população é muito importante, né, É muito João? importante, né? E são coisas sempre do interesse do cidadão. Por exemplo, a questão dos muros, né? Hoje já é obrigatório as pessoas que têm terrenos na área urbana manterem os terrenos murados e capinados e limpos, né? Porque o terreno aberto, o terreno baldio e o terreno sem cuidado, ele causa uma série de problemas para a vizinhança, né? Vetores de doenças, às vezes problemas de saúde pública, como escorpião, né? Como pragas de forma geral. Então, no novo Código de Posturas, nós estamos intensificando a penalização de quem não cuidar, por exemplo, dos terrenos baldios, né? Então, tem gente hoje em dia que cerca terreno baldio na cidade com cerca de arame farpado. Não pode, né? Nós vamos prever isso na lei. O terreno na área urbana da cidade, ele vai ter que ser murado. As pessoas têm que zelar pelo cuidado da cidade. Se todos nós cuidarmos dos nossos terrenos, das nossas propriedades, a cidade vai estar cada vez mais bem cuidada. E o Código de Posturas vai determinar exatamente isso, as obrigações que as pessoas terão, né, os direitos que as pessoas terão e também as penalidades que as pessoas estarão sujeitas se não cumprirem as determinações do Código, como, por exemplo, eu acabei de te falar,
de manter o terreno limpo, de manter um terreno murado e de manter a calçada em ordem, né? Que a calçada é a responsabilidade de cada cidadão. Então, até o final, até a metade aí de outubro, até o dia 14 de outubro, é possível enviar as sugestões. E, João, depois disso a Prefeitura vai compilar isso? A Prefeitura vai ver as eventuais sugestões que surgirem, ver se essas sugestões serão acatadas pela Prefeitura, né? Serão incorporadas no texto. Aí nós vamos alterar o texto com eventuais sugestões. Outro dia alguém deu uma sugestão muito interessante que nós já vamos incorporar, que é a proibição da distribuição de panfletos publicitários na cidade. O panfleto publicitário suja a cidade. Então, as pessoas, as empresas que, no meu entender, gastam dinheiro à toa, contratam aí pessoas para distribuir panfletos, as pessoas colocam panfleto nos carros da cidade, isso mais cedo ou mais tarde vai para o chão, vai para o lixo, vai para o rio da cidade, poluindo o rio da cidade. Então, muitas cidades já proibiram esse tipo de propaganda. Então, um cidadão já sugeriu para a gente para colocar isso no Código de Posturas, proibindo a distribuição de panfletos publicitários, né? Então, por exemplo, essa sugestão vai ser incorporada, nós vamos fechar o texto e aí vamos mandar para a Câmara. E aí, provavelmente, os vereadores vão fazer uma discussão sobre esse assunto antes de votar, porque é uma lei muito importante. Tenho certeza que os vereadores também terão sugestões importantes para apresentar. Muito bom, João. E falando um pouquinho agora de fiscalização, penalidades, vamos falar um pouquinho sobre a questão da água. Vem chuva, não vem chuva? Como que está a situação ainda aqui? Então, não só em Casa Branca, né, mas no estado de São Paulo inteiro. Então, está todo mundo acompanhando a dificuldade que nós estamos no estado, né, na verdade, no país inteiro passando, porque nós temos uma situação de provável risco energético pelo esvaziamento das grandes hidrelétricas do país. Então, o governo federal tem alertado muito para esse problema, pedindo para que as pessoas economizem energia. Isso na escala nacional, né? Na escala local, nós temos várias cidades da nossa região já passando por racionamento, porque não fizeram investimentos, porque, enfim, tem poucas fontes de água. E aqui em Casa Branca nós estamos fazendo um esforço enorme, nós temos uma concessionária, Águas de Casa Branca, para evitar o racionamento. E o racionamento é entendido como não ter água durante 24 horas. Nós não chegamos a essa situação. Nós insistimos durante 2 meses numa forte campanha de educação ambiental para que as pessoas não desperdiçassem água. Infelizmente não fomos atendidos na integralidade. Muita gente está economizando, muita gente economizou, deu sugestões de economia de água, mas muita gente continuou a esbanjar água. E aí não há alternativas quando você vê muita gente lavando calçada, lavando carro, regando plantas em momentos que não é possível, né? Porque o que nós estamos dizendo é o seguinte: nós vamos ter que escolher entre regar a planta e dar água para a pessoa beber, dar água para a criança tomar banho. É disso que nós estamos falando. Então, como a gente ainda constatou uma série de situações onde há esbanjamento de água, a concessionária Águas de Casa Branca informou a Prefeitura que ela não tinha outra alternativa a não ser organizar a distribuição de água no sentido de reabastecer os reservatórios. Então, em alguns momentos, ela está diminuindo a pressão do fornecimento da água, e essa redução de pressão permite com que o reservatório receba água e reserve mais água para que, no momento seguinte, na jornada de horário seguinte, a água chegue na casa das pessoas com a vazão normal. Então, é esse o sistema que está sendo feito nesse momento por Águas de Casa Branca, além de uma série de medidas que a concessionária também está adotando. Uma delas, ela está em via final aí de contratação de um poço, vai abrir um poço novo na cidade, que vai aumentar a vazão, e tem algumas alternativas que também foram apresentadas, que a Prefeitura determinou a Águas de Casa Branca para fazer, que é a captação em 2 novos pontos, um no Córrego do Pingo, a montante do Córrego do Pingo, e uma outra área que também a Prefeitura identificou próximo ali do sítio das Cobras, que também aumentou um pouco a disponibilidade de água desses locais. Então, a Águas de Casa Branca recebeu a determinação da Prefeitura e já, no caso do sítio das Cobras, já está captando nessa nova fonte que foi identificada, e no Córrego do Pingo está providenciando toda a canalização também para captar uma nova fonte de água para jogar na estação de tratamento de esgoto. E aí, eu falo para vocês da importância e da felicidade que nós temos em Casa Branca de ter a cidade com 2 rios, né? Tanto o Córrego do Pingo quanto o Ribeirão Espraiado. E eu lembro
que alguns anos atrás, quando a cidade de São Paulo passou por um racionamento muito grave, um especialista estrangeiro foi visitar São Paulo e ficou surpreso porque ele falou, puxa, mas com o Rio Pinheiros e com o Rio Tietê cruzando São Paulo, como é que vocês não têm água? Como é que vocês estão racionando água? E aí tiveram que explicar para esse especialista que os dois rios estavam poluídos e comprometidos, então não era possível captar água no Rio Pinheiros e no Rio Tietê, apesar de você ter o rio no meio da cidade para abastecer São Paulo naquele momento. Casa Branca, felizmente, nós temos uma situação diferente, porque tanto o córrego do Pingo quanto o córrego, quando o Espraiado, apresentam qualidade de água que ainda permite a captação e o tratamento. Então, por isso que é muito importante a gente continuar na cidade protegendo esses córregos, evitando que eles sejam poluídos, né, fazendo a coleta e o tratamento de esgoto, porque em situações emergenciais como essa, esses dois córregos podem se transformar numa fonte alternativa de abastecimento. E tudo isso aliado à consciência das pessoas. Pessoal, então a gente reforça aqui, tenha consciência, não lave carros, não lave quintal, banho rápido, feche a torneira ao escovar os dentes, porque a água não é infinita. Exato, né, Thalita. Veja, a gente insiste nisso, quer dizer, não é a hora de desperdiçar água e nunca será. Porque, veja, nós estamos passando, as pessoas acompanham o noticiário, nós estamos passando por uma situação que os cientistas apontam como uma situação de mudança climática. Então, está mudando o clima, e o clima na nossa região pode se tornar mais árido ao longo do tempo. Então, se nós estamos passando por uma seca esse ano, os indicativos que a gente tem para o ano que vem é que nós vamos ter um período de chuva, como sempre tem, mas o período de chuva será insuficiente para recuperar as condições de abastecimento que nós tínhamos antes. Então, nós vamos ter chuva agora, até março, até abril, mas vamos voltar no período de seca do ano que vem com os reservatórios ainda não completamente reabastecidos. Então, não é que nós estamos num problema agora, nós estamos num problema de seca, de mudança climática, que vai exigir de todos nós novos comportamentos. E novos comportamentos certamente não vai ser lavar a calçada, lavar a casa com água, por exemplo, né, com uma mangueira, porque isso vai se tornar insustentável. Outro dia eu encontrei uma pessoa na rua que estava, né, lavando a calçada, e eu desci do carro educadamente, conversei com a pessoa, falei, mas o senhor, por favor, não faça isso, né, porque está faltando água, né? A pessoa respondeu para mim, não, mas eu pago a conta e eu faço o que eu quiser. E aí eu respondi também com educação para ele o seguinte, olha, vai chegar uma hora que o senhor vai ter dinheiro para pagar a conta, mas não vai ter água para comprar, porque não vai ter água para o senhor usar. Então, é isso que eu queria alertar as pessoas. Racionalizar o consumo de água, economizar água, é um comportamento que nós vamos ter que adotar daqui para frente, não só nesse período, mas nesse período, principalmente, ele é mais importante. E é, de fato, uma mudança de hábito. Isso, de comportamento. João, muito obrigada pela sua participação. A gente volta aí com mais novidades em breve. Ótimo, voltaremos sim. Obrigado, viu? Fala aí, Casa Branca. E vamos falar agora sobre saúde. Recebo aqui em nossos estúdios o diretor de saúde, Alfredo Fittipaldi, que vai falar um pouquinho para a gente sobre as novidades e as ações do Departamento de Saúde. Alfredo, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, Thalita. É sempre um prazer estar aqui. Alfredo, vamos começar então falando de notícia boa. Na semana passada a gente teve a inauguração do ESF lá do Jardim Bela Vista. Conta pra gente aí a importância de mais uma unidade de saúde aqui para Casa Branca. Toda unidade básica de saúde e com o programa do governo federal, que é a Estratégia de Saúde da Família, é sempre importante, Thalita, para que as pessoas daquela comunidade tenham acesso a mais uma unidade de saúde para ter atendimento, qualidade, acolhimento e tudo aquilo que se pode fazer com relação à parte médica, enfermagem e também os agentes comunitários de saúde dentro daquela micro-região, tá? E dentro da unidade. Com isso, a gente consegue desafogar o nosso centro de saúde e principalmente o pronto atendimento do hospital, né, que é o PPA. Dessa forma, a médio e longo prazo, Thalita, a gente vai conseguir evitar uma série de doenças e internações, inclusive cirurgias, que é o grande custo da saúde. A gente costuma dizer que é o buraco, né? Parece que nunca tem fim, é um ralo, o dinheiro vai embora. Por quê? Se você não faz a atenção primária, que é o que é feito dentro das unidades básicas de saúde, você vai ter a atenção secundária, a atenção terciária, que é essa parte de cirurgias, internações, média e alta complexidade, que a gente chama, né?
Então, eu acho que a importância disso é a prevenção, o tratamento precoce e a gente conseguir também dar melhor atendimento para a população daquela comunidade que vai atingir mais ou menos aí entre 3.500 a 4.000 pessoas. Alfredo, então na prática, vamos contar para os nossos ouvintes o que vai acontecer ali no SF. Quais são os serviços que serão oferecidos, médicos, exames, o que acontece lá no dia a dia? Inicialmente é o médico de saúde da família, que ele vai dar atendimento a essas pessoas, como já com os clínicos gerais a gente já fazia aqui no centro de saúde, tá? E toda a parte de enfermagem, né? Tudo aquilo que se acomete dentro de uma unidade básica de saúde, desde curativos, atendimentos de pequeno porte, vamos dizer assim, né? Toda a parte de prevenção, de cadastro, de orientação, promover saúde e dar atendimento de qualidade para aquela população ali da região. Mais para frente, Thalita, depois que a gente conseguir estruturar melhor, aí provavelmente a gente já vai instalar fisioterapia, odontologia e talvez uma outra especialidade. Muito bom, Alfredo. Isso era um dos sonhos antigos da cidade, uma ESF em um bairro grande, um dos maiores bairros da cidade. Temos aí previsão, vem mais ESF para a cidade, o que você já pode contar para a gente? Só falando um pouquinho ainda do Bela Vista, quando eu cheguei aqui no dia 7 de junho, a primeira coisa que o prefeito me pediu foi que a gente inaugurasse mais unidades básicas de saúde com a estratégia de saúde da família. Eu vi que a preocupação dele era realmente com a atenção básica e isso realmente era uma coisa das quais eu acho, se não a mais importante, uma das mais importantes e que me fez também com que aceitasse o convite de vir para cá. Nós conseguimos, na portaria do dia 20 de julho desse ano, mais 3 equipes. Uma essa, que a gente já inaugurou, e temos mais 2 que nós estamos aí aguardando agora o edital dos mais médicos, para ver se eles já contemplam mais 2 médicos para a gente também, né, em questão de valores e do programa. Para que a gente possa, então, através de um concurso público, que por enquanto esse ano está vetado o decreto, eu não sei se até o final do ano vai continuar ou se vai ser revogado, e continuando a gente só vai poder, a partir do dia 2 de janeiro, começar a implantação de mais dessas 2 equipes, ok? Porque a gente não tem contingente devido à falta de pessoas e de concurso, né? Então, é claro que eu estou indo para Brasília agora, ver se existe uma possibilidade de eu conseguir mudar esse cenário, quem sabe, uma pequena possibilidade, mas existe, de até o final do ano, quem sabe, pelo menos mais uma equipe. E aí eu adiantaria dessas 2 para uma, né? E deixaria só uma para o ano que vem. Mas não sendo possível, as 2 para o início do ano que vem, tá? Mas, Alfredo, isso já é uma excelente notícia, né? Esse ano a gente está vivendo agora aqui a retomada de um quase pós-pandemia, estamos chegando lá. O cenário aqui de Casa Branca já é muito bom, muita coisa já melhorou e já veio mais essa inauguração, então a gente está num caminho muito bom, num caminho muito positivo. Esse é o caminho, a unidade básica de saúde com atenção básica, né, sendo estruturada, né? E eu montei esse departamento porque ele não existia aqui no município. Então, a Muniz e a Margarete são as coordenadoras da atenção básica agora do nosso município. Estão fazendo um excelente trabalho, muito bom, estou gostando muito. E elas dão todo o suporte, não só para as unidades que já existiam, mas para as unidades novas, inclusive o Bela Vista e as outras que vão vir, para que a gente possa ter uma estrutura com relação a tudo, né? Parte física, parte de equipamentos e a parte de treinamento e capacitação de todos os colaboradores, desde médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e agentes comunitários que vão trabalhar dentro dessas unidades. Muito bom, muita notícia boa. Alfredo, vamos falar aqui rapidamente sobre a vacinação. Estamos aí num cenário mais positivo, como já falamos, avançando. A situação aqui em Casa Branca já melhorou demais. O que você pode comentar para a gente? A vacinação, com a estrutura que nós montamos desde que eu entrei aqui, ali no dia 7 de junho, junto com a Marcela, que é a nossa coordenadora, junto com a ajuda aí das ETECs, né, da Inovar e da ETEC aqui também, foi um sucesso desde o início. A gente conseguiu estruturar, dar corpo, conseguiu dar vazão, vacinar aí toda a população até 12 anos, né, com a primeira dose.
Agora a gente já está praticamente avançando nesse sentido também, quase completando a segunda dose e já iniciamos o reforço, que é a terceira dose, né? Inclusive vamos ter um mutirão aí no sábado e a gente espera, Thalita, que isso seja uma coisa que traga cada vez mais, não só a prevenção de mortes, né? Porque foram muitas, né? Não só aqui, mas no Brasil todo e no mundo todo, mas também que a gente consiga evitar daqui para frente, inclusive, que a doença avance, né? E hoje nós temos 6 casos no município, né? Antes de vir para cá eu já dei uma olhada, com uma possibilidade, né? São só possibilidades, a gente não tem uma bolinha de cristal, né? Eu gostaria de ter, mas de muito em breve, se não chegar a 1 ou 2 casos, quem sabe, que é o que eu torço para que aconteça, zerar os casos de Covid no município. Assim seja, e a vacina que vai nos levar a esse caminho. Alfredo, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui o convite, porque eu sei que tem muita coisa boa rolando na saúde e a gente vai contar para todo mundo assim que as coisas forem acontecendo. Tá, joia? Eu agradeço, um bom dia a todos. Fala aí, Casa Branca. E chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre qualidade de vida, natureza, experiências diferentes. E para isso estou na companhia da Sara, professora da rede municipal e também a pessoa responsável pela arte educadora de nossa cidade. Sara, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, bom dia a todos. É com muita alegria que a gente vem conversar hoje sobre as atividades de educação ambiental e o Parque Sensorial lá no Horto. Então, vamos começar falando sobre o Parque Sensorial. O que é, as experiências, o que tem proporcionado às pessoas. Conta tudo pra gente. O Parque Sensorial, ele foi uma ideia concebida a partir da criação do Centro de Educação Ambiental Professora Eunice da Glória Guimarães, que foi inaugurado na Semana do Meio Ambiente, né? Que tem como intenção primordial conhecer um pouco do que tem no horto, né, dentro da casa, e a partir disso proporcionar experiências de conexão com a natureza e consigo mesmo. Então, dentro desse conceito do Centro de Educação Ambiental, nós criamos o Parque Sensorial, onde dentro desse quadrante, onde o cerrado é totalmente regenerado, né, aquela diversidade que o cerrado nos apresenta, e nós instalamos algumas orientações, a gente chama de estações, na verdade são atividades onde as pessoas vão ter essa oportunidade de se reconectar com a natureza. Essas atividades, elas promovem uma percepção sensorial um pouco mais aflorada. Então, por exemplo, nas atividades de lupa, né, nós temos aí a percepção visual aumentada, né, no sentido mais popular da linguagem, para que as pessoas percebam, por exemplo, os musgos que existem nas copas das cascas das árvores, essas texturas visuais e táteis também, né, que a olho nu a gente não consegue perceber, né. Nós temos, por exemplo, as cabaninhas da natureza espalhadas por todo o parque, que são uma forma da natureza abrigar animais e proporcionar, quem sabe, diversão para os humanos também. Então, a intenção nossa é que as pessoas entrem nesse espaço e percebam como que a natureza se organiza, né, de maneira a ela mesma se sustentar. Então, nós damos enfoque para que as pessoas possam perceber esses contornos que os cipós formam, né, essa galhada, né, esse rebuscado, parece até uma garatuja de criança, né, como que ela vai se organizando dessa forma. E algumas atividades, elas são permanentes no parque, como, por exemplo, os tapetes sensoriais. Essas plaquinhas de orientação, elas ficam o tempo todo ali, então, para as pessoas sentirem o cheiro do horto, incentivo a pegarem folhas, gravetos, quebrarem, amassarem, esfregarem nas mãos e se conectarem com esses odores, se conectar com a própria memória olfativa que nós temos também. Então, é sempre esse convite. Eu olho para a natureza e, ao mesmo tempo, eu olho para mim mesma, eu olho para essas sensações que eu estou tendo nesse momento, como que o meu corpo, né, ele se comporta nesse ambiente, né? E o que tudo isso faz sentido de acordo com a minha vivência, né? Como é que isso remonta as memórias que eu trago em relação à minha vivência com a natureza.
E, por exemplo, a gente tem um espaço lá que, bem no meio do cerrado, separadamente das outras estações, que é um convite para as pessoas sentarem, respirarem bem fundo, sentir aquele cheiro, ouvir os pássaros. Hoje, por exemplo, nós estamos com muitas cigarras cantando, né? A todo local que você anda, você pode observar muitas casquinhas de cigarra, né, nas árvores que já saíram, já estão cantando, outras que já estão sendo aí devoradas pelas abelhas no chão, né? Então é todo esse processo, né, de vida, morte, regeneração, né? Então é uma harmonia muito grande estar dentro a gente percebe essa harmonia na natureza a partir do momento que a gente está dentro desse parque, né, desse local de reconexão, né? Sara, você foi falando e eu tenho certeza que, assim como eu, todos que estão nos ouvindo e nos assistindo foram imaginando as cenas. Então, essa ideia não é apenas, como você disse, de sensações, mas traz pra gente, até no que você está contando, uma paz interior, uma tranquilidade, um momento de relaxamento. A gente leva uma vida tão corrida. Ouvintes, fica essa dica para vocês. Sara, conta pra gente. Quem quiser participar, como que é feito, é por agendamento? Conta pra gente. Sim, então, como eu havia dito, por exemplo, a gente tem uma atividade lá dentro do Parque Sensorial, né, que a gente chamou de Trilha do Cerrado, que ela pode ser feita tanto com os olhos abertos, quanto com os olhos vendados, né? E eu posso simplesmente fechar os olhos também, porque tem uma corda que me guia dentro dessa trilha. Então, a gente tem algumas estações que são permanentes e outras não. Então, qualquer pessoa que quiser vivenciar um pouquinho disso tudo que eu estou falando, é só chegar no Horto e procurar pelo Parque Sensorial, que fica bem perto da área de lazer ali do parquinho, né? E da academia ao ar livre, fica logo de frente. E tem as placas indicativas e orientativas também. Mas se as pessoas quiserem fazer uma visita monitorada, se aprofundarem muito mais nesse equipamento que nós temos hoje na cidade, elas agendam no Departamento de Meio Ambiente, a partir do número 3671 1107, e nós temos durante a semana alguns horários disponíveis para fazer essa visita monitorada, e uma vez por mês nós temos aos sábados também, se as pessoas quiserem se organizar em grupos, famílias, né, quiserem fazer esse percurso, né, tiverem essa experiência, é só agendar com a gente. Nós estamos também com vários espaços para piquenique, debaixo das árvores, ali no horto também, né? Então, é sempre um passeio, uma experiência muito prazerosa, né? Gente, eu acho que eu não preciso dizer mais nada aqui. Só fica o convite para vocês fazerem sim essa experiência. Como a Sara disse, pode ser você sozinho, um momento de conexão, você, a natureza e o seu eu interior, ou em família. Então fica o convite, é mais uma ação incrível que a Prefeitura desenvolveu e todos nós casabranquenses podemos e temos que participar. Que depois, Sara, eu acho que só depois que a gente participa que a gente pode sentir e dizer como foi. Sim, eu gostaria até de complementar que somente o fato de eu estar no horto, né, ou de eu estar num espaço que é tão rico em natureza, tanto quanto, né, o horto, a gente percebe pelas visitas que a gente tem recebido. Hoje, por exemplo, nós estamos iniciando, né, a formação, uma capacitação das professoras dentro desse espaço, para que elas possam se inspirar nessas propostas que nós trazemos, que vão muito ao encontro das propostas da BNCC, nas quais o parque foi idealizado, né? E também fazem um diálogo muito, muito interessante com o novo material que nós estamos trabalhando, né? Com os referenciais do SESI. Então, nós estamos iniciando essa atividade hoje com todos os professores da rede. E os relatos que a gente tem recebido são muito positivos, né, desse momento mesmo de reconexão, de percepção das coisas, né, e essa relação que a gente tem com esse olhar educativo que a gente tem hoje, né. Então, só o fato de eu estar lá,
o meu corpo ele já se comporta de uma outra forma. Eu consigo sentir a brisa, a temperatura muda, eu consigo ouvir uma variedade muito grande de sons, aumenta meu campo visual. Então, é sempre uma maneira de reconexão. Isso significa qualidade de vida e significa viver a vida com um pouco mais de intensidade, né? E saúde. E tranquilidade, sensações, emoções, inspiração, tudo junto. Tudo junto. Eu já vou me organizar porque eu quero fazer sozinha, tranquila, para sentir tudo isso. Sara, muito obrigada pela sua participação e a gente volta a falar em breve aí sobre mais novidades que virão. Obrigada. Sejam todos bem-vindos ao Parque Sensorial. Fala aí, Casa Branca. Obrigada pela audiência, a gente se encontra na próxima semana. Um abraço e um beijo no coração de todos vocês. Esse foi o Fala aí, Casa Branca de hoje. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana.